recebê-lo aqui. Bom dia, prazer em falar com o senhor. Bom, para dizer a verdade, eu estou com a paciência cheia, para não dizer outra coisa. O nosso diretor-presidente não gosta que fala palavrão aqui, e ele tem razão, e a emissora é dele, e vamos respeitar a emissora dele. A paciência cheia é no lugar de outra coisa. De ouvir o presidente Jair Bolsonaro toda hora falar nessa bobagem do voto impresso, porque se a urna eletrônica não é verdadeira, nenhum político que está aí merece credibilidade. Todos foram eleitos por um processo fraudulento, inclusive ele, presidente da República, foi eleito pela urna eletrônica. Todos eles, do goleiro ao ponto esquerda. E ele é eleito pela urna eletrônica há muito tempo. Eu acho isso uma discussão inócua, uma bobagem, e arroubos que arranham todo dia a democracia. Amanhã os partidos vão derrubar isso aí, com certeza, durante a sessão de plenário, como fizeram na sessão especial da Câmara. Já estava bom, né? Podia parar por aí. Mas aí vão derrubar isso aí, ele vai aceitar e perto das eleições vai falar de novo. Tem que ter... E se não for isso, olha, se chover no Brasil demais, não vai ter eleição. Se fizer sol, também não vai ter. Então, o presidente podia ser mais presidente, realmente, pensar no povo brasileiro e parar de pensar em eleições e com esses arroubos que atacam a democracia. Uma pedra no sapato do presidente, que ninguém pensou que ia ser, foi a CPI. E muita gente diz que essa história do voto impresso vem para afastar resultados conseguidos pela CPI. O senhor pensa dessa forma também ou não lhe interessa nem pensar dessa forma? E o que é que o senhor pensa do tal voto impresso dito pelo presidente da República e alguns dos seus pares? Bom dia, é um prazer, um orgulho falar com o senhor. Ótima semana, saúde e disposição. Obrigado, Datena, para você também, para os teus ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer falar com você e com os teus ouvintes, né, que são muitos. É importante a gente sempre debater em alto nível essas questões para que não entremos naquela plataforma que ele defende, aquele cercadinho, aquelas motociatas, onde ele se expressa muitas vezes até de uma forma desrespeitosa daqueles que o contrariam, né? Aquela coisa, você não pode contrariar o Bolsonaro que você vira do dia para a noite bandido, qualquer coisa de adjetivo. Mas especificamente sobre a questão do voto, o presidente Bolsonaro, ele, na primeira eleição que ele disputou, foi voto em que você escrevia o nome do candidato ou o número. E tem uma matéria que me foi trazida, que eu posso passar para você, na década de 90, que ele reúne, no Rio de Janeiro, os militares. Ele era um candidato, capitão, reúne vários militares do Exército Brasileiro, de outras forças. E lá naquela reunião ele diz o seguinte: olha, nós vamos ter 30 mil votos nessa eleição, mas só vai aparecer 3 mil porque vão fraudar a eleição com um voto. Em vez de dizer o nome da gente, vão dar um nome para o outro e vai aparecer só 3 mil votos. Ele ganhou a eleição nesse tipo de votação e passou também a ganhar a eleição com voto eletrônico. Aí, pasmem a sociedade brasileira, que ele ganha a eleição para presidente e diz que foi roubado. É a primeira vez que eu ouço alguém dizer que é roubado mesmo ganhando. Mesmo ganhando. Aí ele sempre arranja uma versão para as teorias. Eu acho que ele sonha, viu, Datena? Ele sonha e vira verdade no sonho. Né? Ele amanhece. E diariamente ali de manhã, ele tem uma informação para passar que não é verdadeira. E a gente fica até preocupado, porque isso pode ser consequência também dos efeitos da Covid, que as sequelas da Covid são graves. Ela afeta o sistema pessoal, ela tem várias sequelas mentais, sequelas coronárias, tem sequelas nos rins, muita gente está fazendo hemodiálise. E eu estou preocupado porque, como a gente torce para o Brasil dar certo e torce para o presidente dar certo, eu não torço para o presidente não dar certo. Agora, uma coisa é torcer por ele, a outra coisa é concordar com filmes que ele deve ter assistido, ele assiste de noite filme, e acha que todo mundo está com um complô contra ele, um complô contra o Bolsonaro. Bolsonaro é um cara ungido, né? Ungido aqui na terra, e nós estamos com um complô contra ele. Não é isso, presidente.
presidente, o senhor é que tem que provar que há fraude. E aí eu lhe faço um desafio. Peça para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o senhor mandar os maiores especialistas de todos, inclusive do IME, que é das Forças Armadas, que é um ótimo instituto de tecnologia, para que eles fraudem uma urna. Vamos fazer o inverso. Pega os maiores hackers que o Brasil tem e fraude. Eu quero saber como essa fraude existe. Eu já ganhei e perdi eleição nesse sistema, Datena. Todo mundo ganha e perde eleição. Político não só ganha, ganha e perde. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, quando ganhava, eu festejava. Quando eu perco, eu faço autocrítico naquilo que eu errei, por que eu perdi, qual foram os meus erros cometidos. Mas nunca alegar que foi fraudada uma eleição. Não há possibilidade de você fraudar. Aí ele me coloca lá, um especialista, numa live, na quinta-feira retrasada, né, que mostra uns vídeos, né, que aparecem todo dia eleição. Eu já recebi vídeo. Olha, Omar, eu cliquei o teu número e apareceu a foto de fulano. Falei, meu irmão, para com essa conversa. Isso é conversa para otário, não é conversa para gente séria, rapaz. Então, o que não dá é para entender que nós temos, em vez de estarmos focados nesse momento da Terra, no desemprego, na distribuição de renda, os problemas que a saúde brasileira enfrenta, problema de segurança pública, que era uma bandeira dele. Então, a estratégia do presidente Bolsonaro é a mesma estratégia de 2017, quando ele começa a campanha para presidente. Ele assume e continuou candidato. Ele nunca assumiu o governo para governar. Ele assumiu o governo para ser candidato de novo. Por isso, dessas questões levantadas superficialmente, ele não consegue debater nenhum assunto com você ou com qualquer outro brasileiro profundamente, porque ele só pensa em complô, complô, complô. Tudo é complô contra ele. Tudo, absolutamente tudo é complô contra ele. E quando ele se vê acuado, o que ele faz? Ele tenta desconstruir as pessoas que querem debater. Então, os ataques que ele faz a outros poderes, né? E eu espero que amanhã o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque em votação e isso seja sepultado. E que o presidente Lira e o presidente Pacheco se posicionem dizendo o seguinte: tanto o Senado como a Câmara não aceitam mais debater esse assunto, ela está sepultada aqui pelo voto dos parlamentares. E o que você disse é verdade. Se ele acha que o sistema que nós utilizamos para as nossas eleições é fraudado, então os 81 senadores que estão lá e os 513 deputados também fraudaram a eleição para ganhar a eleição. E ele também. Para tudo. Sim. E começa do zero. Tem eleições daqui a um mês. Começa do zero. Vê se ele topa isso. Vê se ele topa isso. Vai. Já que ele quer. Claro que não. Já tem um alerta do UOL aqui, que aliás está transmitida essa entrevista, de que Bolsonaro já conversou com Lira e sabe que vai ser derrotado no plenário. Eu não concordo com o senhor que o Bolsonaro tem sequelas da Covid, ele ficou até melhor depois da Covid. E agora, não, eu não depois... disse que ele tem. Eu falei que às vezes é preocupante. Né? Não, mas eu acho que não, acho que ele ficou até melhor, saiu muito bem da Covid. Esse negócio isso é mais esperteza do que qualquer outra coisa. Já fez um rebuco o negócio do voto impresso, já se acertou praticamente com o Lira, e está dizendo que, na realidade, aceita a derrota do voto impresso. É que nem aquela história do Shakespeare, tanto barulho por nada, né? Esse é o grande detalhe. Agora, eu vou além, hein? Amanhã vai ser outra coisa. Amanhã vai ser outra coisa. As suas decisões na CPI, do senhor e do plenário da CPI, não provocaram já uma reação do ministro da Defesa, dizendo que, olha, desse jeito não vai ter eleição. Qualquer coisa não vai ter eleição. Isso aí é uma coisa arquitetada para, na realidade, desestabilizar as instituições. Aí, olha, agora o Centrão, que recebeu emendas pra caramba em grana, vai controlar o presidente. Agora o Ciro Nogueira da Casa Civil vai controlar o presidente. Não vai controlar o presidente, porque o presidente é incontrolável. Vai controlar, sim, votando nos projetos que ele tem interesse
e mantendo-o na cadeira de presidente, até que eu espero que seja mantido até as eleições. Não é? É o seguinte, mas o que nós precisamos ter é paz de espírito e paz democrática, paz de respeitar a Constituição brasileira e não ficar rasgando a Constituição todo dia, mesmo que de uma forma de bravata, porque já perderam a credibilidade esses ataques à democracia. Já perderam a credibilidade. Esses ataques à democracia já estão desmoralizados. O Bolsonaro não quer dar golpe, coisa nenhuma. Quando eu entrevistei o Bolsonaro há um ano atrás, coisa parecida, eu perguntei para ele, que ninguém tinha perguntado, eu perguntei, você vai dar golpe? Ele falou assim, ô Datena, você acha que quem vai dar golpe vai falar? Então ele mesmo admite ali que quem quer dar golpe não fala, dá golpe logo. Ele mesmo admite. Quando ele começa a falar, olha, não vai ter eleição, olha, não vai ter eleição, na verdade não é o que ele pensa. Ele não quer dar golpe coisa nenhuma, e mesmo porque as Forças Armadas, pelo que a gente tem visto, se mantêm com papel de Estado e não de governo, e seriam hoje sempre, acho que daqui para frente, sempre seriam contra um golpe militar e estariam ao lado das instituições brasileiras, em que pese o presidente do país ser um militar. Isso é uma coisa clara e me parece que nós vamos chegar às eleições. Só que toda hora, tendo esses ataques, você instabiliza uma recuperação da economia nacional, que ela é fundamental. Você desestabiliza uma reação do nosso parque industrial para ter mais campo de emprego, você desestabiliza o nosso combate à pandemia, que ainda está por aí o coronavírus, e as pessoas acham que foi embora. Não é? Então sempre o assunto é o Bolsonaro falando alguma coisa e a imprensa repercutindo o que ele fala. Tem que parar de prestar atenção nisso, saber que vai ter eleições e quem tiver que ser derrotado ou vencedor vai ser nas urnas e pelo voto popular, eletronicamente, e pronto, acabou. Mas isso não vai parar nunca. Até lá vai ter discussão. Tomara que o Bolsonaro baixe um pouco a bola, o presidente da República, e respeite mais as instituições para que a gente tenha eleições seguras. Isso não vai acontecer no meu ponto de vista. Eu conheço o Bolsonaro de entrevistas que eu fiz com o Bolsonaro, presencialmente tive com ele pouquíssimas vezes, né, em 2 ou 3 entrevistas, mas já deu para conhecer o presidente da República. Ele é assim mesmo e é com ele que a gente vai até as eleições, para o bem dele e para o bem do país. A gente vai ter eleição, vai ser eleição eletrônica e as instituições que funcionaram até agora vão continuar funcionando. Porque se você tiver a preocupação de toda hora o Bolsonaro acordar e falar que não vai ter eleição, aí o país não anda. A gente tem que ter outras prioridades. Eu espero que o próprio presidente entre no jogo dessas prioridades. Mas amanhã publica uma pesquisa, o Lula está lá com 70% e ele com 30%, é porrada de novo. Pode se acostumar com isso. Por isso que eu acho que polarização é uma coisa meio idiota e que eu não voto nesse cara porque eu não gosto dele, vou votar naquele e vice-versa. A gente tinha que ter mais opções, realmente não estou falando em causa própria, nem que seja quem for, que apareçam opções aí para o brasileiro escolher e que essas eleições não sejam pautadas pelo ódio de um contra o outro e o outro contra um. Isso não pode acontecer. Se houver polarização, se o povo quer isso, ou quer um ou quer o outro, que isso seja feito dentro do princípio democrático. Bom, o senador Renan Calheiros já admitiu que a CPI pode ter cumprido o trabalho dela. O senhor entende dessa forma e por isso que talvez a CPI possa fechar aquilo que investigou e foi muito além do que a gente esperava, mas muito além do que a gente esperava, até por isso assustou o presidente da República e os seus pares, que antes de novembro a gente possa fechar os trabalhos da CPI, senador? Eu vou te responder essa pergunta e queria fazer um comentário sobre o que você falou também, se for possível, Datena. Claro. Veja bem, nós temos uma perspectiva de fechar o mais rápido possível, mas nós temos ainda foco em algumas questões aí. A Precisa está mal explicada, e eu tive conhecimento hoje que o Ministério da Saúde mandou deixar em sigilo essa questão da Precisa, não sei porquê. A questão dos hospitais do Rio de Janeiro é um caso grave dos hospitais federais. Nós temos ainda a questão da VTC Log
e temos a fake news. Se der para fechar essas questões no mais rápido prazo possível, com dados e fatos concretos, sim. Eu acho que é possível fazer o relatório antecipadamente. Mas enquanto a gente não fechar esse todo, por exemplo, amanhã nós vamos ouvir uma pessoa, um tenente-coronel chamado Elcio, que é do site Força Brasil, negacionista, mas que estava negociando vacina da Davac. Ele dizia que era contra a vacina no site, mas por detrás estava negociando para se dar bem. E essas questões todas, que você e a população brasileira já tem conhecimento. Então, fechar todo esse esboço que nós temos aí seria importante para que a gente não cometa erros futuramente em relação aos erros que foram cometidos. Acho que isso é um ponto. Então, o que o senador Renan coloca é, se a gente fechar tudo isso, nós terminaremos antes. Mas, se não, a gente vai até o final, até o prazo final, porque tem muita coisa a ser esclarecida ainda. E nós estamos recebendo muitas informações da Atena. Informações que, até por cautela e por equilíbrio, é melhor primeiro a gente verificar se esses fatos são verdadeiros ou não. Casos que ainda não vieram à luz. Casos que ainda não apareceram. Não vieram à luz. Sim, não apareceram. Então, nomes aí importantes, né, que estão colocados. Em relação ao que você colocou, para o presidente esse debate é o melhor possível, porque, veja bem, se você for fazer um histórico da sua atuação na frente da rádio e da televisão, você vai passar meses aí, não vai conseguir fazer tudo aquilo que você mostrou e que era verdade. Um presidente que está quase 3 anos, que não consegue debater o que foi o governo dele, ele tem que fugir desse debate. Então, eu vou te perguntar, segurança pública, qual foi o papel do presidente da segurança pública? Até hoje, nenhum resultado. Pelo contrário, você vê o Brasil sendo tomado por facções, bairros, cidades inteiras, são facções que estão controlando o tráfico. Não, os pacotes de segurança pública do Moro e do juiz Alexandre, que serviam aos princípios básicos de que a lei é para proteger a vítima, foram esvaziados. Tiveram aspectos aí importantes que hoje favorecem muito mais o bandido, aquele que pratica ação, seja ele corruptor, seja ele maníaco sexual, seja ele assassino, seja ele chefe de quadrilha. Tanto que as leis ainda continuam sendo alteradas e para pior. O Marco Aurélio, quando foi perguntado, o ministro Marco Aurélio, disse assim, olha, eu soltei o André porque a Câmara colocou um adendo no artigo tal, e é verdade, ele tem razão. Um deputado de Minas Gerais enfiou um artigo, enfiou uma colocação aí dentro de um artigo, que alterava completamente a lei, que permitia ao ministro do Supremo soltar um criminoso como André do Rep, que é um chefão de quadrilha internacional ligado à máfia italiana. Então, caiu na mão do juiz, o juiz falou assim, olha, eu aplico a lei, eu estou aqui no Supremo para aplicar a lei. E soltei o cara, independente de ser o André do Rep ou não. Ele está certo no que ele falou. Quem provocou isso aí foi o Legislativo, mas com base em leis que foram esvaziadas do pacote do Moro, que era bom para a segurança pública, e o pacote do juiz Alexandre, que era bom para a segurança pública, porque defendia a sociedade dessas barbaridades de decisões que são tomadas aí. Isso até, olha, para dizer a verdade, até o próprio Poder Judiciário tem influência nisso. Por exemplo, a gente tinha conquistado o instamento burocrático da prisão em segunda instância. Acabou com a prisão em segunda instância o próprio Supremo, que tinha decidido que era bom para o Brasil, e era mesmo, uma prisão em segunda instância. Aqui você deixa os crimes prevaricar, porque você parte segunda, terceira, quarta instância e acabou. O cara tendo bons advogados se safa. E isso é lamentável para o Brasil. Ontem de madrugada nós perdemos um companheiro de uma grande amiga nossa, repórter nossa, que levou um tiro na nuca num assalto de rua. Quer dizer, da mesma maneira que o Gedel
que o Cunha são beneficiados pela lei, esses bandidos de alta periculosidade são colocados na rua. Isso é muito triste. E o senhor tem razão, dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, a segurança não melhorou em porcaria nenhuma, pelo contrário, piorou. Inclusive policiais continuam mal pagos, a polícia mal aparelhada e daí por diante. Mas eu queria te falar o seguinte, um debate desse, você coloca aí a questão já intermediária, eu estou falando da atividade fim. Qual o programa que o governo tem hoje? Intermediária mais importante, porque morre gente. Mas... Tanto quanto Covid, morre gente. Se você tem razão, é importante. Eu acho que o debate ele tem que ser... O governo, nessa questão aí, ele não agiu. Pior ainda, na atividade fim da segurança pública, onde a prevenção e a repressão é pior. É pior. Porque, veja bem, eu moro aqui no Amazonas. O meu estado faz fronteira com os dois maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia e Peru. Entra droga aqui, e é levada para todos os estados brasileiros. O maior produtor, o Brasil não produz cocaína. Para o mundo inteiro, né? Não é para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil. A cocaína que chega nos morros, nas favelas, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, é oriunda daqui. E você tem aqui uma fronteira totalmente desguarnecida, o governo não agiu nesse sentido. Você sabe quantos policiais federais tem lá na fronteira? Se você conhecer o Alto Solimões, você não vê uma margem para outra, porque é tão grande que você não muito enxerga. Pouco, e dizem que a logística é boa. Eu sei, mas dizem que a logística é difícil, que não dá para operar nas fronteiras. Olha, se a gente fala em defender a nossa Amazônia, a gente tinha que colocar forças armadas na fronteira. Mas existe uma lei para isso. Tudo na vida é difícil, mas tem que ser feito. Porque a nossa fronteira, tem que ter uma iniciativa. A nossa fronteira, se você colocar em linha reta, vai daqui no Japão. Sim, mas se a gente não começar a dar o primeiro passo... E outra coisa, projetos importantes, como de drones para combater a criminalidade, os drones que localizavam essas rotas alternativas, que a gente reconhece dificuldade. O Brasil é um país continental, né? Tem proporções continentais, tem lugar de selva, tem lugar de rio e daí por diante, mas se você não der o primeiro passo, e os passos que tinham sido dados foram esvaziados. Tinha um programa de drones aí para a proteção das fronteiras que está sucateado. E os drones eram fundamentais para você observar a distribuição do tráfico de drogas. Isso foi esvaziado durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que não contribuiu em nada para conter o tráfico de drogas, que é lamentável. O Brasil hoje, o pior de tudo, o Brasil era um corredor de drogas. Hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo e o primeiro de pasta de crack, além de ter as máfias que mais cresceram no mundo inteiro, PCC, Comando Vermelho, mas principalmente o PCC, que mais cresceu do que qualquer máfia do mundo inteiro. Então tem alguma coisa errada, não? Tem um montão de coisa errada. Aqui tem. E o lado social também, para combater o crime. O senhor falava, começa pelo lado social. Nós temos um debate para tratar sobre isso. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Infelizmente, a pandemia não tem permitido que a gente debatesse isso, mas era importante a gente levantar esse debate. Só para você ter uma ideia aqui, sabe como é feito o transporte para não serem pegos na fronteira? Eles colocam uma balsa abaixo da água, meio metro. Eles afundam a balsa e só com uma antena para o satélite. Quando atravessa a fronteira, que ele vem descendo, o rio desce, não sobe, ele vem dos Andes para cá. Quando atravessa, aí vai alguém intercepta do tráfico, intercepta essa balsa e distribui a cocaína para entrar na fronteira Colômbia, Peru, para cá. Isso é coisa que já a gente conhece bem. Eu fui secretário de segurança aqui do estado do Amazonas, antes de ser governador, e a gente combateu. Mas eu acho que um debate que nós temos que... Hoje o debate maior, sinceramente, é a Covid. Mas, para você ter uma ideia, os dados, Datena, morreu mais policiais agora na Covid, mesmo o pessoal dentro de casa, o número de mortes aumentou e tudo aquilo que o presidente defendia, nada foi colocado em prática em relação à segurança pública. Então,
eu te respondendo, aliás, aquilo que você falou, para ele, para o presidente, nesse momento, o que interessa para ele é, não quero debater isso porque eu não ganho. Ele não ganha num debate sobre saúde pública, ele não ganha num debate sobre educação, retrocesso das universidades, o retrocesso no financiamento de pesquisa, o retrocesso você pega agora, Butantan e Fiocruz, a gente não produz mais vacinas porque a planta, tanto do Butantan como da Fiocruz, é pequena. Nós não podemos sair dessa pandemia sem um projeto de ampliação dessas duas plantas, porque hoje é o coronavírus, amanhã pode ser outra. E nós não podemos, mesmo que ela não vá precisar, e vai mas ter. tem que ter ali. Vai ter que ter. Nós temos que ter. Então tem até uma proposta minha. Vai haver outra pandemia. Parlamentar... Isso já é dito que vai haver outra pandemia. Se a gente não aproveitar Sim. Agora, não é o Brasil. Se o mundo não sair melhor preparado com o seu sistema de produzir vacinas, melhorar o seu sistema de saúde pública, e quem não tem colocar, vai se ferrar lá para frente. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande momento para melhorar a questão de vacinas e saúde pública. Seria um grande momento para a gente progredir no aspecto de saúde pública do Brasil. O SUS hoje é muito bom e salvou o Brasil, porque foi injetado o dinheiro público dele, mas um pouco antes da pandemia, eu vivia dizendo aqui que não tinha leitos no SUS e que morria gente em corredor de hospital. Você via a sala de hemodiálise do SUS com ratos dentro da sala. Então agora, se a gente perder essa oportunidade para preparar melhor ainda o nosso sistema de saúde, que reconheço, salvou muita gente, porque teve dinheiro injetado lá, eu faria uma lei que todo político que tivesse alguma doença tivesse que ser atendido pelo SUS. Seria genial, porque seria o maior sistema de saúde pública do mundo. Começa por aí. Seria ótimo isso aí, viu? Olha, se você passar mal, você não vai para o Sírio, nem para o AIDS, você vai lá para o sistema público de saúde. Você vai ver. Ia ser uma concorrência para os grandes hospitais do Brasil. Mas o senhor tem razão. Se a gente perder essa oportunidade agora... Como o país é continental, o Butantan, há quantos anos? Há um século que ele fornece vacina para o governo. Inclusive, e o Butantan, ele entrega a vacina depois que ele recebe. Ele não recebe nada adiantado, diferente da Covaxin, que eles queriam pagar 45 milhões adiantados lá em Singapura, né? O Butantan é assim. Então, o Butantan hoje, por exemplo, que é uma referência, a Fiocruz, que é uma referência, nós já estamos praticamente há um ano que se descobriu a vacina. Nós não temos IFA ainda. Nós não produzimos IFA. Veja bem, são coisas que, como se represou a ciência no Brasil, se negou a ciência no Brasil e não se investiu, hoje nós sofremos as consequências. Então, o Congresso ele não pode ficar passivo a isso e não direcionar recursos para isso. A minha proposta, por exemplo, é que cada parlamentar que tem emendas impositivas para a saúde, ele coloque apenas R$500 mil do valor total, que isso você multiplicar 500 mil por 81 mais 513 deputados, você vai ter um valor bastante expressivo para aumentar a planta da Fiocruz e do Butantan. E para que a gente invista em pesquisa. Isso não é só um ano, isso tinha que se tornar lei para que todos os anos isso fosse feito. Muitos parlamentares, para você ter uma ideia, tem um hospital em Brasília, que é referência no Brasil, que faz reabilitação para pessoas deficientes. É um espaço lá em Brasília que muitos parlamentares ajudam. Muitos parlamentares ajudam o Hospital de Barretos sobre câncer. Então, nós tínhamos que tornar lei algumas coisas, principalmente na pesquisa, e não condicionar a uma boa arrecadação ter o dinheiro para pesquisa. O Brasil ele faz o seguinte, ele contingencia todo o dinheiro da pesquisa, usa para outras coisas e dizendo que não tem dinheiro. Você está vendo que esse exemplo que nós estamos tendo, que é um péssimo exemplo, porque perde vida, é ruim para os brasileiros. Ontem mesmo foi Dia dos Pais da Atena. Quantas crianças não puderam passar ontem o Dia dos Pais porque seus pais faleceram no dia nessa Covid? Quantas mães faleceram no Dia das Mães quando houve? Então, isso é uma coisa, uma cicatriz que não sairá dos brasileiros amanhã.
Nós vamos permanecer com essa cicatriz por muitos e muitos anos. Então, é preparar o Brasil. E aí, independente, isso não tem que ser uma política de presidente de plantão, isso tem que ser uma política de governo, é uma política de Estado. Essa política não pode ser baseada na boa vontade de um cara. Por exemplo, tu pega um presidente como esse, negacionista, que não acredita na ciência, acredita na ivermectina, na cloroquina. Então, nós estamos vivendo momentos. E aí, parafraseando o ex-ministro Marco Aurélio, né? O Brasil vive momentos estranhos, né, que ele fala, né? Momentos estranhos inclusive naquilo que você falou há pouco, que ele fez. Olha, a saída do senador Ciro, que se previa iria interromper esses arroubos do presidente da República, e já provou que ele pode ser um grande negociador, mas ninguém para o Bolsonaro do que ele quer falar. Isso aí já está mais do que claro. Mas ele sai da CPI e entra o Flávio Bolsonaro, que passa de um cara que estava prestando depoimento como investigado a fazer parte da CPI, e ele pede acesso a documentos sigilosos. Ele, como parte integrante da CPI, vai ter acesso a esses documentos sigilosos ou não? Acredito que deva ter, porque se ele faz parte da CPI, eu não sei. Aí o senhor tem que responder, eu não posso perguntar e responder ao mesmo tempo, que já é o meu ego falando aí. Se eu começar a entrevistar e responder, eu não preciso entrevistar mais ninguém, eu posso fazer uma autoentrevista. Mas essa pergunta é importante, ela é fundamental. E como é que o senhor analisa essa troca de cadeiras aí na CPI, numa fase conclusiva que ela arranha o governo perto de se chegar a se descobrir que pode ter havido, sim, corrupção por parte de agentes do governo? Bem, a base do governo já tinha acesso a esses documentos. Não vamos nos iludir que o governo não sabe desses documentos, porque qualquer senador, seja titular ou suplente, tem acesso a isso. E aí, porque ali, às vezes, eu na presidência, eu não quero ser indelicado, às vezes, e eu tento conter... Tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá, né? Eu acho que o senhor estava entrevistando um coronel, o senhor falou assim para ele... Não, tem hora que o senhor falou assim, mas quer dizer que o senhor foi lá, de livre e espontânea vontade, só porque queria o bem do Brasil, o senhor não teve vantagem nenhuma, o senhor se dispôs a ajudar. Tem hora que o senhor não consegue e quase perde a paciência. Não, dá vontade de dizer assim, mas porque os caras acham que todo mundo é otário que está ali, né? Olha, os otários aqui, eu vou dizer uma historinha e eles vão acreditar, né? Então, veja bem, o senador Flávio Bolsonaro, com certeza, através dos outros senadores que estão ali, que fazem parte das... já teve acesso a isso. Não muda muita coisa isso. Agora, o que muda é porque muitos documentos requisitados por eles, da base, eles nunca analisaram. Exemplo, ficam falando de estados e municípios, está lá toda a contabilidade dos estados e municípios. O senhor já viu, Datena, algum deles levantar sobre essa questão? Nenhuma, zero. É tudo, vamos fazer de conta. Então, aqueles que ficam dizendo, olha, estados e municípios não estão sendo investigados. Todos os municípios, inclusive o requerimento é do senador Ciro Nogueira, está lá desde o início da CPI, há 3 meses que eles documentam lá e não foram mexidos. Nós pedimos todos os gastos dos recursos federais pelos estados e municípios. Até hoje ninguém levantou um pingo sobre essa questão. Então, eu fico calado para não ser mal educado. Vai dar vontade de dizer, meu amigo, vai trabalhar, vai procurar, vai pesquisar. Pede para a tua assessoria trazer os dados para você falar. Né? Fala. Eles ficam falando na CGU. A CGU faz o papel dela, importante em fiscalizar Estado e município, mas é omissa em relação ao governo federal. Né? Não faz nada, absolutamente nada. Zero. Né? O presidente Bolsonaro disse, não, assim que eu fui comunicado pelo deputado Luiz Miranda, eu avisei o Pazuello, que passou mais 2 dias só no Ministério. Pazuello avisou o coronel Elcio, que passou mais 1 dia só no Ministério, e não acharam nada. A CGU está 3 meses fiscalizando isso e também não achou nada até hoje. 3 meses. A sapiência do Pazuello e do Elcio
Em 3 dias não acharam nada. E hoje, né, o Ministério da Saúde manda dizer que os documentos da Precisa são sigilosos. Quando começa com essa questão de sigiloso, para nós não é sigiloso. Né? Pode ser para outras pessoas, para a CPI não será sigiloso. A Precisa ainda tem que explicar muita coisa. Recursos que foram depositados nas contas dela, várias viagens à Índia, quem bancou essas viagens, por que bancaram essas viagens, está me entendendo? A participação de facilidade que tiver dentro do governo, uma rapidez enorme. Então, essa questão nós vamos fechar, e é esse o desespero. O desespero é, vamos desviar essa questão aqui, que eles estão investigando, e vamos trazer alguma coisa à tona. Né? É essa a questão. Então, quando você diz, olha, o senador Flávio vai ter acesso, não, acesso eles já tinham. Tem. Só que eles têm que fazer o dever de casa. Esse requerimento do senador Ciro Nogueira, que pede os gastos dos recursos repassados pelo governo federal, estados e municípios. Está todo lá na CPI da Terra. Todo. E até hoje, eles não levantaram. Você já ouviu um deles dizer assim, olha, tem aqui, esse dinheiro aqui foi mal utilizado. Está na hora deles mostrarem serviço para dizer aquele discurso do presidente. Olha, os governadores não fizeram porque não quiseram. Eu mandei o dinheiro. Mas até hoje não provaram absolutamente nada e tem que provar. O senhor sabe que o senhor está falando aqui, eu estou prestando atenção, né? Porque tem muito cara que faz entrevista, ele vai em cima da pauta e nem presta atenção no que o cara responde. Eu sei, e às vezes, às vezes a coisa mais importante que existe é você prestar atenção no que o cara está falando. Que às vezes o principal assunto não está na pauta que você recebe para fazer a entrevista, está no que a pessoa quer dizer. O senhor está falando aí, e eu estava prestando atenção e num detalhe importante, mais do que o Bolsonaro vem falando contra voto impresso, que é uma bobagem, e já está praticamente... E isso é a mesma coisa que o vice-presidente da Câmara chegou aqui e falou assim, ô Datena, amaram uma arapuca para mim e meteram um pau em mim, agora o presidente está metendo pau em mim sobre o fundão. Ele já sabia do fundão, ele deve vetar o fundão para voltar com 4 bi, que é o que todo mundo quer. E fiquei eu como o cara mal da história. Olha, do jeito que está, é capaz até de não ter veto coisa nenhuma e pronto, acabou. Mas mais do que o Bolsonaro diz sobre, olha, o voto impresso, não vai ter eleição, é melhor prestar atenção no que ele faz. Esse é o grande detalhe. Porque, por exemplo, qual é o papel da PGR agora? O que a PGR está fazendo? A PGR, quando assumiu o Aras, me deu uma entrevista aqui, foi a única, depois nunca mais falou, a gente procura e não fala mais. Falou, não, eu sou independente do presidente, vou tomar decisões. Está lá o Aras, né? Eu vou perguntar para o senhor, qual é o papel do Aras, como é que o senhor julga o papel do Aras em determinados momentos, né? O senhor acabou de falar da CGU e tal. E mais do que isso, né? O Bolsonaro vai colocando os ministros dentro do regimento natural, dentro do Supremo. Se ele for reeleito, ele bota o quê? Mais 4 ministros dentro do Supremo. Então, mais do que ele fala, é o que ele faz que a gente tem que prestar atenção. Porque nenhum cara ingênuo chega à presidência da República, não. Se você achar que algum besta chega à presidência, meu amigo, nós não chega mesmo. Então, não subestime o cara, não. Pelo que ele fala, olha, tá virando folclore e tal. Tem que prestar atenção no que ele faz. O senhor entende o que eu estou falando, né? O aparelhamento do Estado ou de instituições é que tem que ser analisado. É isso aí que tem que prestar atenção. Não é o que está em cima da água, é o que está debaixo da água que a gente tem que prestar atenção. Olha, essa questão que você coloca, isso é uma questão que nós estamos questionando muito. Né? Inclusive, o procurador-geral, o doutor Aras, ele recebeu da ministra Rosa Weber a incumbência de investigar a prevaricação não do presidente. E nós estamos ainda na espera que ele dê uma posição para a gente sobre essa questão aí. Esperamos que nós teremos um relatório final que as instituições elas possam fazer a investigação e os inquéritos necessários para punir aqueles que são responsáveis pelas mortes. Eu não falo só sobre o doutor Aras, não, falo sobre a Polícia Federal também. Eu estive no gabinete do diretor-geral, tratando sobre assuntos da CPI com ele, e ele me disse, olha, senador, não há aparelhamento. Eu falei, olha,
eu volto a te dizer, e a mesma coisa que eu vou dizer para o doutor Aras, volto lá à antiga Roma. Né? Não tem que ser, tem que parecer. Não tem que ser, tem que parecer. E a mulher de César? A mulher de César não tem que ser honesta, ela tem que ser e parecer honesta. Parecer honesta, você está me entendendo? Então, veja bem, as instituições que são importantes para a democracia brasileira, elas não podem ficar apáticas nesse momento. Não pode. Eu não estou falando só sobre investigação, não. Estou falando sobre outros temas também relevantes, que é essa questão que fica aí. Primeiro que eu não acredito em golpe. Eu vivi 64, você viveu 64, a gente era mais jovem do que é hoje, né? Ainda nós estamos jovens, vamos ainda ter uma vida muito longa, se Deus quiser, né? Mas as condições objetivas e subjetivas que tem hoje não tem nada a ver com golpe. Já pensou, né? O Exército e a Marinha Aeronáutica vão se mobilizar para fazer um golpe para manter lá 3, 4 generais que estão lá dentro do Palácio do Planalto. Me erre. Atira no outro, meu irmão. Não vem com essa. As questões de 64 não foi uma questão que surgiu no Brasil. Isso acontece em 61, 62, quando a Rússia, a União Soviética, quis colocar aqueles mísseis em Cuba, ali no quintal dos Estados Unidos. O Kennedy teve aquele embate. E aí vem para a América do Sul. O Guevara prepara isso. O Guevara foi um dos responsáveis pelo golpe, quando tenta fazer a revolução na Bolívia. Quando os americanos viram isso, peraí, se isso acontecer na América do Sul, eu estou lascado. Eu vou ter aqui a América do Sul toda comunista, eles estão dentro do meu quintal. Aí começa a ter golpe na Venezuela, no Peru, na Colômbia e tal, e Brasil, na Argentina, que, aliás, o desfecho argentino em relação aos militares foi a Guerra das Malvinas, que foi um desastre para as Forças Armadas argentinas. E o Brasil, se você não se lembra, e quem não se lembra, quando o presidente Figueiredo, que fez a abertura, e não foi uma abertura que ele fez porque ele era bonzinho, não. É porque eles não tinham mais condições de estar no poder. O Brasil sai, tá certo? Com uma inflação de 360% ao ano, endividado no FMI, com desemprego em alta. Aquele negócio de ame ou deixo, isso aí deixou a gente numa situação caótica. Então, assume o Sarney, faz o plano cruzado, que demorou 2, 3 dias aí, depois faltou boi, faltou isso, faltou aquilo. E a gente vem nisso, numa construção de uma democracia. Olha só, naquela época a imprensa era a favor, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil a favor, a OAB cruzou os braços. Por quê? Porque comunista era comedor de criancinha, comunista queria acabar com a família, queria acabar com não sei o quê. Hoje não tem isso. Por mais que o presidente Bolsonaro tente passar essa impressão, isso não tem. E as condições que ele se elegeu foram condições que foram colocadas naquele momento, ele estava ali no momento certo. Hoje são diferentes. Então, esse negócio de golpe, essas ameaçinhas aí que tem, mas vai fazer o quê? Vai matar a gente? Vai botar a gente no paredão e fuzilar? Vai fechar o Congresso Nacional? Vai fechar o Supremo Tribunal Federal? Vai fechar a Bandeirantes? Vai fechar a Globo? Vai fechar o SBT? Que é isso? Conversa para boi dormir. Essas ameaças, esses arroubos, não saem de dentro de uma sala. Agora, lógico que os excessos que estão sendo cometidos nas falas, é necessário que os poderes se posicionem. Eu não falo só o Supremo, não. Mas o risco maior não é golpe. Senado Federal. Não, mas as instituições estão fortes. As instituições estão fortes. O risco maior não é de golpe, porque isso seria voltar a uma república de bananas. Isso não vai voltar. Nos tempos de hoje é ridículo. Agora, a preocupação do alto comando do Exército já dita, a não ser que ministro do Supremo, não sei se foi o Gilmar, são atitudes golpistas, não é? Alguns imbecis podem levar isso a sério e podem provocar atos golpistas. E isso é que é o grande problema.
atos golpistas que seriam atos terroristas contra a democracia. Se ficar insuflando as massas, isso pode acontecer, e isso realmente arranha terrivelmente a democracia. Esse é o detalhe. Esse é o grande detalhe. Agora, golpe, não há a mínima chance. Senador, para encerrar, até que ponto parece que o Barros vai na quinta-feira até a CPI. Que importância tem o depoimento do Barros, que é um cara que aparece em tudo quanto é governo nos últimos tempos, e toda vez que ele aparece tem confusão. Inclusive no estado dele, onde o escritório dele chegou a ser invadido lá em Maringá, que é uma linda cidade, pela própria Polícia Federal, pouco antes dele se tornar representante do governo, como líder do governo. Mas até que ponto a importância do Barros vai ser definida na quinta-feira? O senhor acha que tudo que já foi levantado tinha que ser levantado em relação a ele e aquilo que ele vai falar? Olha, em relação ao deputado Ricardo Barros, é estranho uma coisa, Datena. Você há de convir que o deputado Luiz Miranda vai lá e, no depoimento dele, ele disse que quando esteve com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro disse: isso é coisa do Ricardo Barros, quando ele falou sobre a questão da Covaxin, da vacina. Isso é coisa do deputado Ricardo Barros, que é líder dele. Bem, o deputado Luiz Miranda diz isso. Mas até hoje o presidente não desmentiu o deputado Luiz Miranda. O presidente nunca disse que não falou isso. Eu estou numa conversa contigo, tá bom? Aí eu falo mal de uma pessoa comum a nós dois. Eu falo: olha, fulano não vale nada. Aí tu vai lá com ele, né, e diz: olha, o Omar disse que tu não vale nada. Aí esse cara que você falou, quer ir lá na CPI para se explicar. Olha, quem tem que desmentir sou eu. Vou dizer: não, o Datena não está falando a verdade, o Datena exagerou, não foi assim que eu falei, as minhas palavras foram outras. Em momento algum, o presidente faz um ato, um gesto, você está me entendendo, para o seu líder. Ele faz tantas lives, já teve tempo suficiente de levar o deputado Ricardo Barros, colocá-lo ali de lado, disse: olha, eu estou aqui ao lado do deputado Ricardo, que é meu líder, lá na Câmara dos Deputados, e eu quero dizer ao Brasil e a todos aqueles que estiverem me ouvindo nesse momento, que o deputado Ricardo Barros é um homem honesto, é um cara que nunca fez nada errado. É mentira, esse deputado Luiz Miranda não vale nada, aqueles adjetivos que ele usa, né, quando ele quer agredir, atacar uma pessoa, tem aquela força. Então, não houve um gesto do parte do presidente de desaprovação ao que falou o deputado Luiz Miranda. Por isso que o deputado Ricardo Barros, que inclusive foi ao Supremo para ser ouvido, vai para lá e vai dizer o quê? Vai desmentir o deputado Luiz Miranda? Vai desmentir o deputado Luiz Miranda? Não tem que desmentir o deputado Luiz Miranda. Quem tem que desmentir o deputado Luiz Miranda é o próprio presidente da República, que não o fez até hoje. Senador, algo mais? De minha parte, estou satisfeito e acho que a CPI tem realizado realmente um belíssimo trabalho, muito além do que eu imaginava que fosse feito. CPI no Brasil é aquela história de terminar em pizza, mas essa pode terminar numa pizza já está terminando uma pizza muito mais quente do que se imaginava e difícil de se engolir por parte de quem achava que não fosse dar em nada. Não, eu ia dizer a você, Datena, obrigado pelo espaço, pela confiança que vocês estão tendo, 99% da imprensa está tendo. Tem muita coisa ainda que virá à tona, pode ter certeza disso, não é uma coisa... Mas só que a nossa cautela e preocupação em não ser injusto faz com que a gente se contenha, e é esse o papel nosso, é se conter, é não expor, não expor de graça. Por exemplo, na quarta-feira você vai ouvir o representante da Vitamédica. A Vitamédica pagou para aquela associação Médicos pela Vida, para que eles colocassem propaganda nos jornais e sites dizendo que ivermectina salva, e só para aumentar a venda. Quer dizer, você vê até onde nós chegamos no Brasil. Profissionais de saúde assinando nota. Né? Eu recebi, por exemplo, a doutora Yamaguchi entrou com processo contra mim. Ela e o advogado dela foram no meu gabinete pedindo para ser ouvidos. Eu falei: doutora, a senhora tem certeza?
Ela foi com o advogado e depois me processa. Aquele jeitinho dela, então, mas eu não vou entrar nisso, que são questões menores, eu acho, porque a questão maior é que a gente saia com resultados positivos e que a gente possa amenizar o sofrimento de tantos brasileiros. E aqui também aproveitar, eu sou filho de palestino, meu pai é palestino, já falecido, mas me solidarizar com a comunidade judaica. O presidente recebeu uma nazista no seu gabinete. Uma pessoa que faz parte de um partido neonazista. Não adianta colocar aquelas bandeiras na frente do Palácio de Israel e nas escondidas receber uma nazista. O Exército Brasileiro, a FEB, a Força Aérea Brasileira, os valorosos homens das Forças Armadas lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Esses mesmos militares estavam, pessoas que nos orgulham muito, que foram heróis na Segunda Guerra Mundial, que fizeram o seu papel, entraram na Segunda Guerra Mundial para combater o nazifascismo. E não dá para aceitar. Não dá para aceitar que um presidente do Brasil receba dentro da sala dele uma pessoa que defende o nazismo. Isso aí é um desrespeito a todos aqueles que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial para não permitir que esse tipo de coisa, essa monstruosidade que foi feita, principalmente com o povo judeu, permanecesse. E a memória nossa não pode se esquecer. Então, presidente, tenha cuidado com quem você recebe na sua sala. Olha, eu acho que dentro dos regimes execráveis que houve no mundo, o nazismo foi o pior de todos. Se baseava em preconceito racial, preconceito contra homossexuais, preconceito contra pessoas com necessidades especiais. O Hitler foi um digno representante do demônio na Terra. De tudo que tem de ruim, né? Tudo que é de extrema direita ou extrema esquerda é execrável, mas esse foi um craque em ser canalha, demoníaco e terrível. Ele e os seus asseclas, que depois foram acolhidos, muitos aqui na América do Sul, o Mengele morreu no Brasil, muitos foram para a Argentina e fizeram parte até do governo Perón e daí por diante, não é? Mas na realidade, se existe um regime fascista e canalha que deve ser varrido dos nossos pensamentos, mas não varrido da história, porque tem que ser lembrado. Quando o Bolsonaro disse lá que o Holocausto tinha que ser perdoado, falta um pouco de noção, muito de noção de história para ele. Porque não há como se perdoar a matança de 6 milhões de pessoas dentro de fornos de execução, dentro de ônibus com o escapamento virado para dentro e lacrado para as pessoas morrerem, pilhas de pessoas jogadas em valas comuns. Isso jamais pode ser perdoado. Eu sou cristão, mas eu jamais perdoaria isso. Eu não perdoaria mesmo. E não podemos perdoar. Nós não podemos, de forma alguma, pensar em perdoar. Quando ele falou isso, não tem muita noção de história. Esse é o grande detalhe. Agora, o pior regime que existiu na face da Terra, no meu ponto de vista, foi esse regime montado pelo eixo, aí, inclusive com a participação daquele outro canalha que terminou enforcado em praça pública, ele é a mulher, que era o Mussolini. Então a gente não pode esquecer o extermínio de 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial e 6 milhões de judeus. Como é que você vai esquecer uma coisa dessa e passar por cima disso? Qualquer coisa que beire ao nazismo, né? Qualquer coisa que beire ao nazismo tem que ser extinto imediatamente, de forma legal, mas tem que ser extinto imediatamente. Isso não existe. Você pensar que tenha gente com ainda ideias neonazistas, o que é pior. Neonazismo significa aperfeiçoar uma canalice de se pregar a raça superior. Aquele Hitler era um demônio e os asseclas dele, demônios. E esses caras que representam esses partidos nazistas são os demônios elevados a uma potência moderna. Então isso realmente é lamentável. Senador, algo mais? Não, obrigado, Datena. Bom dia a todos e obrigado pelo espaço. E estou à tua disposição sempre. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente que nós teremos à tua disposição, Datena. Senador, um prazer muito grande, uma ótima semana. Saúde ao senhor, bom trabalho na CPI, lutando pelo Brasil. Um abraço grande. Tchau, senador.
Bom, comandante Palumbo está com a gente aqui. Teve incêndio ontem, onde, comandante, um abraço ao senhor, uma ótima